Com este diagrama, vamos entender como funciona um IPM. O que temos que fazer aqui é identificar primeiro quais são as entradas e as saídas. Sempre falamos dos elétrons, lembre-se que pelos negativos entram os elétrons e pelos positivos saem. E neste ponto é onde temos a alimentação DC de 310 ou, dependendo da sua voltagem, 155 ou 180 volts em DC, que vem retificada e tudo preparado para se tornar trifásica. Este aparelho vai fazer a transformação da corrente DC em AC. Por isso o IPM, o componente principal que dá o nome ao equipamento inversor. Bem, neste ponto tínhamos a entrada de corrente contínua, mas nestes três pontos U, V, W, dessa maneira é como se representa com essas letras uma tensão trifásica desfasada. Não são abreviaturas de nada, nem mesmo são as iniciais de nenhuma palavra, simplesmente indicam uma sequência que temos conectada nestes três pontos. Bem, nestes três pontos sabe-se onde estão conectadas as bobinas. Temos uma bobina aqui, temos outra aqui e aqui temos outra. E o que temos que fazer é que entre essas três bobinas do motor do compressor, façamos girar ou passar os elétrons em diferentes tempos. Temos que fazer com que os elétrons vão para esse lado e também temos que fazer com que os elétrons vão no sentido contrário e em diferentes tempos. Como isso acontece? Bem, aqui temos 6 pontos que vão habilitar 6 chaves de passagem dos elétrons. Abrem e fecham, e tudo isso em diferentes tempos. O que acontece, por exemplo, se eu abrir esta chave através de um aviso neste ponto, e abrir também esta? Se eu abrir esta e abrir esta, os elétrons vão entrar por aqui, atravessar esta chave, e por aqui vão sair. Então, por dedução vão atravessar, desenhei mal este ponto, por dedução vão atravessar a bobina que está entre U e entre W vão atravessar está neste sentido. Agora, o que acontece se eu não quiser fazer com que os elétrons vão de U para W, mas que vão de V para U? Bem, isso também é simples. O que eu tenho que fazer é em vez de abrir esta e esta, agora tenho que abrir esta e esta. Então os elétrons vão entrar por este lado, vão entrar por aí, a porta que está aberta, vão atravessar de W e vão se dirigir para U porque aqui está aberta para sair. Atravessamos a mesma bobina mais para o lado contrário. Se eu abrir essas duas, os elétrons entram e saem por aqui. Se eu abrir essas duas, os elétrons entram e saem por aqui. Se eu abrir, por exemplo, esta porta e esta. O que os elétrons vão fazer? Bem, os elétrons vão entrar pelo lado que tem permissão, e vão sair pelo lado que tem permissão. Que bobina eles vão atravessar? Eles vão atravessar U para V. Então, eles vão atravessar U para V. Se eu quero ir de V para U, se você quer ir ao contrário, e bem, essas duas são invertidas e as opostas são abertas. Então, nesse caso, eu abro este, e os elétrons vão entrar por este ponto, atravessar de V para U, e sair pelo positivo. Sempre entramos pelo negativo e saímos pelo positivo, isso sempre é assim porque é ADC, mas eu faço com que os elétrons passem de U para W, de W para V, de V para U, de U para V, eu mudo sua direção abrindo, sincronizadamente diferentes portas. E é assim que a corrente trifásica é criada em um compressor inverter. Um detalhe importante é que, até mesmo o motor compressor é parte eletrônica do equipamento. O motor compressor é parte eletrônica, porque para que o circuito termine de funcionar, ele precisa do compressor instalado. É por isto que o inverter é tão complexo,
Porque até a última bobina do compressor é parte integrante do sistema eletrônico, de todo o circuito eletrônico do equipamento. É por isso que não podemos inventar como colocar qualquer compressor, qualquer IPM. Está tudo completamente sincronizado e configurado, e tudo em ordem. Agora, olhem para os pontos que vou marcar agora. Vamos arrumar um pouco. E vamos marcar com vermelho os pontos do IPM, do lado grosso. Ou seja, esses pontos que vou marcar agora são o lado grosso do IPM, o lado que entra a tensão e sai a tensão mais forte. Mas, o que é tudo isso? Bem, todos esses pontos que vêm do microprocessador, uma parte delicada da placa, são os que vou marcar agora com verde. Eles são os avisos, para que talvez as portas sejam abertas na hora que o microprocessador quiser. Eles também são amostragens da entrada de elétrons para os diferentes diferenciais das diferentes portas. Essas portas, na verdade, são IGBT, é uma forma de transistor especial para suportar alta amperagem e alta velocidade. Eles também não são JVT nem MOSFET. Se alguém perguntar, são IGBT, e são alimentados com 15 volts. Vamos falar sobre isso depois, mas eu adianto, eles são alimentados com 15 volts e aí abrem a porta e deixam passar os elétrons. Vou explicar isso depois. Todos esses pontos verdes, e ainda temos mais. Também temos aqui. E olhem, esses são amostras diretas de U, V, W, e aqui temos mais dois. Todos esses pontos verdes são esses lados. Este lado, desculpe. Controla como os elétrons entram, controla como eles saem para as bobinas, controla o estado das bobinas, ativa as portas e mede a temperatura. É um circuito complexo que está em contato direto com um microprocessador. É assim que o IPM funciona, criando a corrente alternada trifásica para que este motor trifásico funcione. Depende de como ele abre essas portas, a que hora ele faz, o motor compressor gira mais rápido ou mais devagar. Excelente, este é o circuito aqui como temos à vista. Agora vamos passá-lo para as placas, e depois vamos passar para controlar este componente para saber como ele é medido. Um detalhe que eu quero mencionar antes de terminar esta parte: esses diodos, como essas portas são abertas e fechadas constantemente, produzem uma faísca. Esses diodos, nesta posição, consomem a faísca para que essas portas não se danifiquem rapidamente. Esses diodos consomem essa energia, e eles estão sempre colocados entre a saída do compressor e os polos negativos e positivos, mas claro que eles estão colocados em reverso, em direta. Depois vamos falar sobre isso, mas esse era o componente que eu estava faltando explicar para vocês. Agora sim vamos passar a ver na placa e fazer medições no IPM e também em um motor compressor inverter trifásico. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.